E nós já estamos de volta com o programa Mão na Roda, hoje falando sobre qualidade de vida, sobre prevenção de doença. Está conosco a nutricionista clínica Nayara Simão, que já falou um pouquinho sobre perda de peso no primeiro bloco, que já falou um pouquinho sobre atividade física, mas agora nós vamos tratar da questão alimentação saudável. A primeira pergunta que eu faço: a maioria das pessoas que procuram os seus serviços profissionais, elas estão preocupadas com a questão alimentação ou com a questão perda de peso? Emagrecimento. Emagrecimento. Então, mas para emagrecer, nós já vimos no primeiro bloco que precisa fazer todo um estudo das características da pessoa, também proporcionar alguma atividade física e agora vem a alimentação. O que você vai nos falar agora sobre essa questão alimentação? Bom, vamos lá. Alimentação saudável, veja bem. Alimentação saudável, sim, com certeza. Então, quando o paciente procura para a questão, geralmente, até porque a minha especialização, que é emagrecimento, que é o que faz brilhar meus olhos, a gente faz toda a anamnese, né, que é toda a investigação da rotina do paciente, de o que ele gosta, o que ele não gosta, peso, toda a composição corporal, e dentro disso a gente vai traçar um planejamento alimentar para ele. Sim. Então, primeiro você vai fazer um estudo. Isso, é uma investigação, certo, antes de tudo. E então, aí você faz planejamento alimentar. Isso, dentro das necessidades energéticas dele. Então, eu vou fazer para que a necessidade calórica dele seja atendida, para que ele não sinta fraqueza, não sinta falta de caloria. Sim. E o que você recomendaria para quem está nos vendo em relação a uma alimentação saudável? O que seria hoje uma alimentação saudável? Vamos então partir da seguinte hipótese. Quem está nos vendo não precisa emagrecer, tem um peso razoável, não vou dizer que ideal, porque eu acho que 100% das pessoas não estão no seu peso ideal. Mas tem um peso razoável, está feliz como está, mas não se alimenta convenientemente. Qual seria então a alimentação saudável para uma pessoa normal? Isso, visto que não são diabéticos, não são hipertensos, tá? Porque isso é uma coisa muito séria, então o que vale para um não vale para outro. Certo, é muito individual. Compreendo. Mas para um indivíduo de forma geral, um indivíduo saudável, né? Então a gente tem que se preocupar bastante com a ingestão de água, né? Que é uma coisa que às vezes passa batido no nosso dia a dia. Então está se supervisionando, tá tomando um copo a cada hora, né? Não tomar tudo de uma vez também, mas isso tem efeito fundamental, porque tem vitaminas que são transportadas através da água, é onde tudo acontece. Então a gente tem que estar sempre hidratando o nosso corpo. Ter sempre no prato uma alimentação sempre colorida, então pelo menos 3 cores no prato. Então dá preferência para o arroz, para o feijão, para uma salada, legumes, então sempre bem colorido, bem diversificado, não deixar faltar fibras, né? Sim. Para que o organismo tenha suas transformações com qualidade e ter esse equilíbrio entre carboidrato, proteína e lipídio, que isso é o profissional nutricionista que vai fazer, mas não deixar faltar, não fazer dieta restritiva que falte uma coisa ou tenha outra em excesso. Sempre o equilíbrio. Sempre ter uma alimentação equilibrada. Isso. Então essa questão fica fácil quando você disse, põe coisas coloridas, né? Isso. Coisas coloridas. Então, legumes, verduras, etc. E você falou sobre fibras. Isso. Sobre a ingestão de fibras. Isso. Quais são os alimentos ricos em fibras que nós precisamos comer sempre? Então, sempre salada, um alface, uma couve, um tomate. Esses são os que mais tem fibras. Brócolis também? Brócolis, couve-flor. Sim. Né? Todos os vegetais e vegetais folhosos também. Os vegetais, então, são ricos em fibras. Isso. Que isso vai facilitar também o trato intestinal. Isso. Então, para quem está constipado, às vezes até deixa de comer, mas não é deixar de comer, aí entra a questão da água. Então, quanto você aumenta o consumo de fibra, você tem que aumentar também o consumo de água, porque senão trava tudo. Interessante, né? Quer dizer, nosso corpo é uma máquina, ela precisa estar em funcionamento constante. Sim. E se renovando. Você falou a questão de água,
há uns 2 ou 3 meses atrás, a minha mãe tem 86 anos, ela tem uma vida boa, é uma vida tranquila, minha mãe é uma mulher, mas ela passou mal. Ela teve uma síncope em casa e a minha irmã, que é farmacêutica e que mora no andar de cima, correu, falou, ó, a mãe tá tendo um troço aí, ela liga pros irmãos, né? E levou para o hospital. Chegou no hospital, não era a médica que costuma atender a minha mãe, era um outro médico que estava lá. O médico deu uma examinada e falou assim, dá uns copos d'água para ela, faz ela beber água. Aí botaram minha mãe lá numa cadeira, né? E deram lá uns copos d'água e tal, ela foi melhorando. Aí o médico disse para ela, olha, dona, a senhora não está precisando de nada não. A senhora tem que ingerir água. Ingerir toda hora, a senhora tem que beber um pouco de água. A falta de água levou a senhora a ter isso que a sua filha achou que era um ataque, um acesso, qualquer coisa assim. Coração está perfeito, pulmão está perfeito, está tudo funcionando direitinho, a senhora tem que beber água. Aí, no dia seguinte eu liguei e falei, mãe, como é que a senhora está? Eu estou bem, mas aquele médico não entende nada, não me deu remédio nenhum, só me mandou beber água. Mas a minha irmã agora insistindo com essa ingestão constante de água, ela não teve mais problema nenhum. Exatamente. Então isso que você está falando, eu vivenciei com a minha mãe. A questão, e os idosos principalmente que esquecem, né? Com certeza. A questão é esquecer, esqueci de beber água, não tenho vontade de beber água. E essa ingestão de líquidos. Então, e essa questão também de não ter vontade. Sim. Né? A gente tem que tornar aquilo que a gente não gosta ou a gente não tem vontade mais atrativo. Então, na questão da água, por exemplo, a gente tem as opções de água saborizadas. Então, colocar uma hortelã, um raminho de hortelã, uma canela, também é uma opção bem bacana. Tornar a água mais, não vou nem dizer palatável, né? Porque a água é palatável, sim, mas sim. dá um sabor mais atrativo. Isso. Araque não, né? Hã? Araque na água não, né? Sabe o que é araque? Não. Araque é uma bebida árabe, à base de anis, né? Você mistura na água, a água fica branca. Então, se você pegar um copo d'água e colocar uma dose de araque, fica branco, o pessoal chama de leite de camela. Mas tem uma graduação alcoólica terrível, né? Não, essa não. Essa não. Essa não é não possível. Não é para deixar atrativa assim, não. Não, assim, atrativa dessa maneira, não, né? Não. Ela é uma graduação, o araque tem uma graduação alcoólica muito alta, né? Então a gente sempre brinca, né? Tomou araque. Não. Então, mas você disse hortelã, outras coisas na água, isso torna a água mais atrativa. A água mais atrativa. Assim também como os legumes e os vegetais que a gente falou, porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto. Não gosta? Não gosto. Quantas vezes você comeu? Nunca comi. Como não gosta? Como é que pode dizer que não gosta se nunca experimentou? Exatamente, né? Isso. Então, assim, se permitir a ter essa experiência. E pra gente dizer que não gosta, a gente precisa experimentar de 7 a 10 vezes para falar que não gosta de determinado alimento. Então, se não gosta dele cru, experimenta refogar. Experimenta pôr um temperinho, um manjericão, um alecrim, para tornar também mais atrativo. Mais atrativo. Sem dúvida, né? Se você não gostou de certos legumes cozidos, pode ser feita uma salada, alguma coisa assim, né? Sim. Uma pasta, quem sabe? Sim. Transformar, mas não deixar de comer certos grupos de alimentos. Sim. Vamos falar sobre as gorduras. Então, questão de gordura. A gente tem que tomar cuidado em relação às gorduras, né? Tem as gorduras boas e tem as gorduras ruins. Então, é uma questão que deve ser consumida sim, claro, como tudo que a gente falou, em equilíbrio, mas dá preferências para as gorduras boas, como das castanhas, do abacate. Sim. E alguns tipos de peixe também, né? Sim, salmão, que são ricos em ômega 3. Ômega 3. Bom, e as gorduras, você disse as gorduras saudáveis, e as gorduras que não são saudáveis, são as gorduras animais? Não exatamente, mas as gorduras que vêm de processo de fritura, de imersão. Então, evitar esse tipo de questão. Então, as frituras como um todo, quer dizer, não é para não comer, mas evitar e diminuir para obter qualidade de vida. Sim. E qual seria, para nós aqui como brasileiros, o alimento básico que a gente deveria comer todos os dias? Todos os dias, né? Sim. Então, o arroz e o feijão. Então, colocando no prato, pensando numa refeição de almoço, por exemplo. Então, arroz, feijão, 3 tipos de
de legumes ali, então a gente pode pôr de repente uma salada de alface com tomate picadinho, uma cenourinha ralada e uma opção de carne. A gente tem uma carne magra, né? Pode ser ela moída, pode ser bife ou um peito de frango, uma posta de peixe, aí fica a critério de quem vai estar montando o prato de acordo com o gosto. Sim, de acordo com o gosto, né? Sim. E evitar também a questão de refrigerante. Né, que é uma questão que pega bastante também. Então aí eu costumo dar de orientação para os meus pacientes um suco natural, né, sem açúcar, ter cuidado também com questão para quem está buscando um emagrecimento, ter cuidado com a questão do suco de laranja, porque é um excesso de frutose muito grande, né, então ter um certo cuidado com isso. Sim. E de sobremesa, evitar os carboidratos simples, que é o que a gente fala, né? Pensando em quem está buscando emagrecimento também. Colocar de sobremesa, de repente, uma fruta, uma laranja. Você falou, para um pouquinho, evitar os carboidratos como sobremesa, por exemplo, torta, bolo... Pudim, essas coisas. Entendeu? Então, colocar como sobremesa uma fruta, um morango, uma uva, uma laranja... Né? Aí a laranja é bacana, diferente do suco da laranja, porque ela tem a fibra também. Sim. Então aí ela retarda a absorção, fazendo com que o indivíduo tenha saciedade por mais tempo. Sim, perfeito. Muito bom. Você falou sobre refrigerante. Eu assisti uma palestra em que o palestrante dizia o seguinte: você que dá refrigerante para o seu filho, para cada copo de refrigerante, ele teria que tomar 32 copos de água para compensar os malefícios que o refrigerante traz para o corpo da pessoa, não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente evitar é o melhor remédio. Evitar o refrigerante. Sim, até porque ele é muito rico em açúcar, né? Isso, exatamente. É o carboidrato simples, a digestão dele acaba acontecendo que imediata, né? A digestão de carboidrato simples começa na boca. Então, e algo que já é líquido, a absorção é mais rápida ainda. Bem mais então, não rápido. é proibir. Eu costumo falar para meus pacientes, você não está proibido de nada, né? Mas é buscar o equilíbrio e ter sempre em mente o benefício que aquilo ali vai te trazer, que aí você vai ser feliz. Embora não haja uma proibição, eu tomei refrigerante pela última vez na noite de Natal. Foi a última vez. Fazer um ano. Vai fazer um ano. Eu tomei essa decisão, porque eu estava percebendo que não estava fazendo bem, né? Eu reduzi drasticamente o doce, o açúcar. Eu não vou dizer que cortei absolutamente o açúcar, porque isso não é verdade. Mas eu reduzi drasticamente. Então, e principalmente, eu repito, o refrigerante. Porque o refrigerante não estava me fazendo bem. Sim. Né? Eu percebi isso, então eu falei, na noite de Natal eu tomei refrigerante, eu percebi que não me fez bem. E no dia seguinte eu falei, não, peraí, eu tenho que tomar uma posição, né? Tenho que ser disciplinado o que eu quero. Então eu faço, você sabe que eu sou pastor, eu faço na minha igreja um chamado projeto de vida, todos os anos. Então todo mundo pensa em projeto de vida assim, o que eu vou comprar? Eu vou comprar uma casa, eu vou reformar minha casa. Tá certo? Isso é projeto de vida? Eu vou fazer um curso, eu vou estudar, eu vou prestar um vestibular. Também é projeto de vida. Mas a minha pergunta é, onde você quer estar daqui 5 anos? Mas 5 anos? Eu não sei nem onde é que eu vou estar no começo de 2019. Como é que eu vou pensar daqui 5 anos? O meu projeto de vida para 2019, que eu já fiz agora em setembro, em janeiro a gente só escreve o que a gente pretende para o ano. A pergunta é, onde você quer estar no final de 2019? Então você tem que pensar agora, no caso, começamos em setembro, a pensar onde eu quero estar no final do ano que vem. E passa pela questão da minha saúde. Onde eu quero estar? Eu quero estar andando ou eu quero estar numa cama? Exatamente. Eu quero estar trabalhando ou eu quero estar numa cadeira de rodas? Infelizmente, a gente tem que pensar dessa maneira. Com certeza. Não é? Então, justamente por isso que foi essa decisão de mudar, inclusive, meus hábitos alimentares. Exatamente. Não é? E como eu vou estar daqui a um ano, começa hoje. Começou, é uma decisão diária. Começou ontem à tarde, né? Exatamente. É uma decisão, sim. E aí vai envolver o quê? Disciplina. Disciplina. Não é isso que você diz aos seus pacientes? Exatamente. Você tem que ter disciplina para alimentação
Atividade física. Atividade física, né? É o comprometimento, realmente, né? Sim. Para tudo na vida a gente precisa do comprometimento. E a questão é, João, por que a gente tem comprometimento com o outro? Né? O que eu costumo falar muito para as minhas pacientes, que a maioria são mulheres. Por que a gente tem comprometimento com o filho, com casa, com o marido e a gente? Sim. Em que momento que a gente fica? Porque se é nós que ajudamos, colaboramos com tudo isso, a gente tem parece, a sociedade acha como meio que egoísta, né? Mas se pôr em primeiro lugar, porque saúde é primeiro lugar. Inclusive é um princípio bíblico, né? Sim, com certeza. O princípio bíblico diz amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu preciso amar o meu próximo, eu tenho que me amar. Se eu não me amo, como eu vou amar o outro? Exatamente, eu tenho que me cuidar. Agora, fala um pouquinho, já que você falou de paciente, dos tratamentos que você indica, as orientações, qual é a maior dificuldade que você encontra em relação a essa questão de nutrição? Onde você esbarra mais com as suas pacientes? As minhas pacientes, a maior parte é ingestão de doce. Ingestão de doce? Ingestão de doce. Porque como meu público é mulher, está muito relacionado com questão de TPM, e isso é bem complexo, e aí a gente não sabe por que doce, né? Porque o açúcar, o carboidrato é um indutor de serotonina, sim, que é a sensação do bem-estar, então por isso. Então, principalmente nessa semana mais crítica do mês, que se sente irritada, que se sente, ó Deus, ó céus, é onde acaba buscando esse bem-estar na questão do doce, e é isso que eu tenho mais procurado trabalhar. Porque a outra forma da gente ter esse hormônio é através da atividade física. Sim. Olha como costura as coisas, né? Então, é vicioso, né? Então, até na formação de coaching a gente estuda que o cérebro se vicia naquela substância, né? Então, a questão é a quebra desse vício e buscar novos hábitos. Por exemplo, então, substituir o doce pela atividade física e buscar esse hormônio na atividade física, que aí o seu corpo, o seu cérebro vai ficar viciado na substância que provém da atividade física. Quer dizer, eu tenho que buscar o prazer naquilo que me dá prazer e evitar essas substâncias que vão ser nocivas no decorrer do tempo para o meu corpo, para o meu bem-estar. A questão é buscar prazer no lugar certo, né? E o prazer está em comer também, né? Com certeza, da forma correta. Sim, até eu vou também dar aqui meu testemunho pessoal. Sabe que eu estou comendo mais agora do que eu comia antes? Sim. Porque eu tenho me alimentado de 3 em 3 horas. É uma fruta, é uma castanha, é uma torrada. E, claro, nos horários das refeições principais, almoço e jantar, eu sempre tenho uma alimentação balanceada, aquilo que você falou. Mas eu como no meio do dia. E antes eu não fazia isso. Então, dá essa impressão de que eu estou comendo mais, né? Mas de melhor qualidade e perdendo peso, com atividade física também. Essa é uma estratégia muito, muito forte, né? Já até tradicional, do comer em 3 horas. Mas por quê? Porque a hora que você chega no almoço, por exemplo, você não ficou 5 horas sem comer. E aí você vai querer comer tudo de uma vez. De uma vez, né? Porque a fome tá demais. Então é evitar que essa fome em excesso aconteça. Por isso de comer a cada 3 horas, de 3 em 3 horas. Para evitar de ter fome em excesso e comer em excesso também. Exatamente. Não é? E qual a recomendação que você faria, então, para quem está nos assistindo agora no final do programa, em relação à saúde? As câmeras são suas, pode ficar à vontade. Orientação de forma geral, né? Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: o que você quer da sua vida? Né? Então, como o João falou, daqui a um ano, como você quer estar, né? Porque começa hoje. Então, procure orientação em questão de nutrição, uma alimentação equilibrada, atividade física, porque isso vai estar relacionado com sua autoestima e o comportamento diante do dia a dia. Isso faz toda a diferença. Muito bom. E que faça a diferença para todos nós. Exatamente. Nayara, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi muito elucidativo esse nosso bate-papo, né? E até porque eu me interesso por isso também, que eu estou tentando chegar num peso ideal e eu estou fazendo a minha parte, com muita disciplina, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Em nome do Rotary Club, em nome da TV Câmara. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua participação neste programa, muito obrigado por ficar conosco por esses momentos
e nós estaremos de volta numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe e até lá.